Vocês estão me ouvindo bem? Oi aí, alguém manda um oi aí. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Manda um oi aí. Mais uma noite, hein? Mais uma live Mais uma poderosa. terceira, ô É, glória! os estudos bíblicos. Nós estamos fazendo uma grande classe bíblica aqui, né? Sim, verdade, toda segunda-feira. Amém. Deus seja louvado. E a semana, pastor? Foi boa a semana? Foi muito trabalho, muitas bênçãos, muitos estudos bíblicos, muitas decisões, pessoas decidindo Amém. batizar, Amém. muitas pessoas aí envolvidas na missão. A gente fez um movimento de duplas missionárias aqui no distrito. Nós conseguimos aqui 50 duplas missionárias da igreja Uau, envolvidas. Então, 50. mais de 100 pessoas ali envolvidas diretamente na missão, Amém. tanto de dar estudo bíblico, conseguir estudos bíblicos, pessoas que vão visitar ex-adventistas, pessoas que estão afastadas da igreja e aqueles que estão chegando agora. Então, tem uma dupla que vai cuidar também dos novos conversos. Então, nós Que separamos legal. o missionário de 4, porque assim, a Bíblia diz que cada um tem um dom, né? Sim, sim, A um foi dado de dons de mestres, de sim, ensino, sim, outros de profetas, outros foi dado dons até mesmo de línguas, né? De sim, ensinar de outros idiomas. ensinar, sim, Então, a gente precisa entender que nem todo mundo consegue dar um estudo bíblico, mas consegue fazer o contato, ter amizade. sim, Então, oferecer cada um um tem estudo. sua Oferecer. área. E se tiver alguém aí que esteja escutando o que o pastor está falando, né? E se perguntando, talvez, e eu, pastor, eu não tenho meu dom ainda, não identifiquei meu dom. Não é o tema de hoje, talvez seja o tema de uma outra live nossa, mas eu quero te falar que para você ter o seu dom, eu não sei se você já se batizou, o requerimento bíblico é o batismo, né? Exatamente. Está no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não falou e vai receber ou colocou no futuro, ele fez uma promessa, cheio do Espírito Santo, né? Que ele pregou e 3.000 pessoas se batizaram. Ele falou e recebereis. Então, naquele momento que você entra na água, meu amigo, é o momento que você recebe o seu dom espiritual. Então, não existe pessoa que nasce no reino de Deus sem um dom, né, pastor? É assim mesmo, né? Exatamente. Isso. Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Aham. Eu queria colocar que você fixasse um comentário para a gente deixar na live toda. Nós Uhum. estamos numa campanha para o nosso amigo pastor Tailan voltar Uhum. e concluir seu último ano de teologia Teologia, na isso. Fátima. E aí eu vou deixar aqui o Pix dele, e aí se você puder fixar aí o meu comentário, Tá bom. e aí a gente vai, durante a live, Ótimo. Deus vai tocar no coração de alguém que esteja aí também com o coração aberto, que gostaria de ajudar o Tailan, Amém. né, para voltar para a faculdade. Ele está indo sexta-feira, ainda Amém. faltam uns recursos para conseguir. Eu vou colocar aqui, o Pix dele é o celular, Tá bom. Uhum. 9123 Enquanto você vai escrevendo, né, o pastor, 8648. ele está no 4º ano de teologia dele, né? Ele até então não precisou de ajuda, ele é muito trabalhador, esforçado, tem Verdade. 2 filhas, né? Tem 2 crianças. Então ele comporta, quem não é adventista, comportar é um trabalho de venda de livros, ele bate de porta em porta vendendo os livros de saúde, transformando a vida das pessoas, trazendo felicidade, saúde, vida espiritual, livros de salvação também, livros de religião. Você fixa E aí agora, eu botei aí, ó, o colocou? Pix. Cadê? É O último celular o comentário deve Pix, estar. tá? Isso. Achei aqui, ó. Eu Isso. clico e. Clica em Peraí. cima e aperta em fixar. Pronto. Já tá lá já. Pronto. Combinado. Pronto. Tá aí. E E esse, aí, durante e a esse live, ano dele não foi muito bom as vendas do livro. Não foi boa a venda dos livros. E ele precisa terminar o último ano, gente. Ele chegou no final, né? E ele tá muito feliz com isso, que ele quer honrar a Deus com os seus dons espirituais que Deus deu para ele. Vamos ajudá-lo aí, e se aí alguém puder, por no favor, finalzinho né? da live, e nesse momento agora, 7 e pouquinho, ele tá indo dar o estudo bíblico. Ah, tá indo lá já. Então ele é um missionário também. Ah, tá. Não, e não só isso. Ele ajudou uma pessoa a assistir a nossa live. Que vai ser Conta a batizada história aí, pastor. sábado Que agora, vai se domingo. batizar domingo, né? E Que ele vai gostou da live. filmar, e Ah, ele vai postar o vídeo, a gente vai postar. E a Adriana que tá aqui, ó, a Adriana também foi batizada dia 26 por influência das lives, não sabia? A Adriana, sabia. ela
mandou a foto para Uau! mim e amanhã eu vou postar um vídeo do testemunho Ah, dela. E ela mandou o então tá. Você me vídeo marca do lá no batismo testemunho. dela. Amém? Amém. Amém, Senhor. Oh, Deus seja louvado pela sua vida, Adriana. Nossa, que felicidade. Uau, me emocionei aqui. Que Deus te abençoe, viu, Adriana? Continue te honrando. Então, Muito só bom. para só para deixar claro aqui, o estudante de teologia, o Tailan, tá aqui o Pix dele. E durante a live, se Deus tocar no seu coração, você pode ajudar com qualquer quantia. É o valor do teu coração mesmo. Amém. Então vamos lá, Vamos vamos lá, pastor. começar a nossa live de hoje com uma palavra de oração, né? Uhum. Cara, o poder do alto, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém. Então, às vezes, Amém. se eu for para a Bíblia já com más intenções de descobrir coisas erradas, não vou discernir a Não, verdade. não. Eu vou encontrar um monte de defeitos, né? Exato. Então, eu Uhum. preciso estar com o coração aberto para poder ouvir o que Deus tem para falar para nós. Amém. Então, vamos orar. Então tá. Amado Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por esse tema magnífico do Amém. milênio, do juízo final de Deus, Amém. da restauração da terra. Que o Senhor venha iluminar nossa mente através do Teu Santo Espírito para Por favor, ó entender Pai. qual é a Tua Assim vontade, Senhor, para nós. seja, Senhor. Venha abençoar Amém. cada pessoa que está aqui assistindo Por com a favor, ó Pai. que elas sejam Abençoe, abençoadas, que Senhor. elas possam, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz, ouvir Amém. as Tuas palavras da verdade, absorver isso para o coração e que isso venha transformar ela de dentro para fora. Amém, Por favor, Senhor. nos dê esperança. O estudo de hoje não é para nos causar medo ou pavor. Não, Senhor. É para nos alertar e nos dar a entender que o Senhor está perto e tem o desejo de salvar o máximo de Amém. pessoas, na qual nós estamos incluídos neles. Então, por Amém. favor, Pai, queremos a Tua graça nessa noite, em nome Amém. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ou, como o Tailan sugeriu hoje à tarde, ele estava aqui conversando comigo, em nome de Miguel, porque você postou um vídeo aí polêmico, né? Quer dizer, para mim não é polêmico, Sim. né? Porque Miguel é Cristo, é Jesus na armadura de Sim. guerra. Amém. É o guerreiro Miguel. Guerreiro Então não tem dificuldade nenhuma de entender que Miguel, até eu e o Tailan, a gente separou 3 razões, porque Miguel foi? é Jesus, e depois a gente faz o vídeo, eu vou postar aí também. Então a gente podia até fazer uma live sobre isso, né? Que eu também escrevi bastante. É tão difícil falar num Reels, né? De um não dá, tem que ser numa live. Não tem como. Pode até Tem que ser ser a numa próxima live. live, então. Isso, pode ser a Quem sabe? próxima. Isso, pode ser a próxima. Ótimo, combinado. Pronto. Mas vamos então pro milênio. Vamos pro milênio. Uhum. Você notou alguma pergunta, tem alguma coisa, mas eu tinha um começo claro. aqui. Por favor. Uhum. Eu acho que antes de a gente entender isso, até pode ser um outro assunto, mas é muito importante frisar, é a antropologia bíblica, como que é a estrutura humana, para poder a gente entender o milênio, né? Quando a gente fala de milênio, a gente fala de outro assunto, que é a ressurreição, não é isso? Isso. Então, falar de milênio é falar da ressurreição. E haverão 2 ressurreições, a gente vai ver isso na Bíblia. Uhum. Então, a entender que se eu acredito na alma imortal, eu estou descartando a crença bíblica da ressurreição em Cristo. Ressurreição. O próprio Jesus, quando falou para aquele ladrão, estarás comigo no paraíso, ele não foi naquele momento no paraíso. Porque a Bíblia e a cultura judaica, hebraica aqui do contexto bíblico, entende o ser humano como ser holístico. Ou seja, nós temos 2 elementos que formam o ser humano. O pó da terra, mas o fôlego, né? Aqui nós temos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que está dizendo o seguinte: formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então são 2 elementos, o pó mais o fôlego. E este passou a ser alma vivente, né? Fesh Hayah, né? Alma vivente. Então só existe vida só existe alma quando existe vida, não existe alma morta, só existe alma viva. Inclusive a alma morre, no sentido de que a alma que pecar, esta morrerá. Então a Bíblia é clara de uma ponta a outra. A alma não é imortal. O único que detém a imortalidade é quem, André? Me diz aí. Jesus Cristo. Então ele detém a imortalidade. Isso. Então, muito bem. Se ele detém a imortalidade, o que ele pode nos oferecer? A eternidade. Então, lá em Coríntios, diz que esse corpo
né, por ocasião da volta de Jesus, que é corrupto, vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Amém, Senhor. Então, o que isso significa? Que na volta de Jesus, eu aceitei a graça de Jesus hoje. Na volta dele estou selado, estou salvo pelo sangue do Cordeiro, pela sua graça. Amém. Eu vou ser imortal se eu estiver conectado com Jesus. Então, o plano de Deus para Adão e Eva era que eles fossem eternos, porque eles iriam se alimentar da árvore da vida. Uma vez que eles descumpriram as ordens de Deus e foram desobedientes, eles foram expulsos e desconectados da árvore da vida. Então, na nova terra que a gente vai ver, nós temos, então, Jesus, que é a própria vida, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a eternidade só tem Jesus. Então, só para deixar claro, isso, muito bem, pastor. Da estrutura humana, para poder entender as ressurreições, o milênio, tudinho e tal. E eu queria dar um recado. Você terminou, terminei. pastor? Eu queria dar um recado para quem não assistiu a última live, porque é muito importante assistir a última live. Porque essa live de agora nada mais é do que a continuação da última. Esse é o evento escatológico. Jesus volta e depois da volta de Jesus começa o milênio. Então, por isso que o pastor na última live sugeriu esse tema, essa temática do milênio, porque é a continuação simplesmente da última live. Então, quem não esteve na última live, eu vou fazer um resumo aqui, 5 minutos. A gente falou da volta de Jesus. Jesus vai voltar. A gente apresentou um tanto de textos que fala como que vai ser a volta de Jesus. Ele vai voltar com poder e muita glória, entre as nuvens, todo olho verá, com alarido, trombeta, com todos os seus séculos de anjos. Vai ser algo sensacional, né? A Bíblia fala que o céu vai recolher-se como um pergaminho, Apocalipse 6, verso 14, e todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Vai ser algo barulhento. Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, a gente entrar aí no tema do milênio, né, pastor? Quando Jesus voltar, vai ter 4 tipos de pessoas. E aí entra a ressurreição, porque é indissociável falar do milênio, a gente tem que falar da ressurreição também. Muito bem. Então, vai ter 4 tipos de pessoas. Vai ter os vivos santos, vai ter os vivos, os mortos santos, como Adão, Abraão e os demais que descansaram no Senhor. Vai ter os ímpios vivos e vai ter os ímpios mortos, entenderam? Então vamos lá de novo. O que vai acontecer com esses grupos? Os vivos santos, Paulo fala sobre eles, está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, quando ele disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Tá vendo? A palavra dormir é morte, nem todos morreremos, são os vivos, mas transformados seremos todos. Então o que acontece com os vivos? Se Jesus voltar nesse momento, nós que vamos para o céu, escreve aí amém, nós vamos ser transformados. E o que vai acontecer com os mortos, com Adão, Abraão? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então vamos lá, os vivos são transformados para aguentar o fogo de Deus, porque a Bíblia fala em Hebreus 12, verso 29, que Deus é um fogo consumidor. Então a presença gloriosa, soberana do Altíssimo, a gente vai ser transformado rapidamente. Que nem os amigos de Daniel na fornalha. Estavam junto com Miguel, inclusive, né? Junto com Miguel, muito bem lembrado, pastor, junto com Miguel. Então os mortos santos, né, como Abraão e os demais, vão também ressuscitar, né? Aí os vivos, ímpios, vão morrer na hora com o fogo de Deus. Isso tá aqui em Apocalipse 19, verso 21. Diz assim, ó: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha aí, gente. Muito bem. Então eles vão morrer com a glória de Deus. Também Apocalipse 6, verso 15 até o 17. Vocês lembram aquele texto conhecido? Que eles vão estar na ira do Cordeiro, quem poderá subsistir o dia do Cordeiro, né? E vai ter o último grupo, que é dos mortos ímpios, como Nero, que perseguiu a igreja, como Hitler, né? Como Judas, que traiu Jesus. Todos esses ímpios que morreram, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, verso 5, que não vai acontecer nada com eles. Eles vão continuar mortos. A Bíblia fala que o restante dos mortos não ressuscitarão até que se complete os 1000 anos. Exatamente. Os 1000 anos que a gente vai passar no céu. Então, fechei aqui. Pronto, os vivos, vamos lá. Aí a pergunta para a introdução, pastor, que eu quero te fazer essa pergunta.
Tendo pontuado isso, essas pessoas, a ressurreição dos vivos, dos mortos santos, depois que Jesus voltar e os mortos ressuscitarem, a primeira ressurreição dos justos, o que vai acontecer? Como é que é o milênio? Explica pra gente aí, o milênio, pastor. Muito bem, vamos lá. Mas antes, para que outras pessoas possam se conectar com a gente, eu aqui desse lado, bem aqui, tem um aviãozinho. E aí nesse avião, você consegue mandar para 50 pessoas e depois você manda para mais 50. Então, por favor, agora, aperte nesse aviãozinho aqui. Eu já mandei para as 100 pessoas minhas. E aí manda também para que essas pessoas possam se conectar aqui com a gente. Talvez tenha alguém que precisa ouvir. Quantas vezes a gente já viu pessoas que, ou estava aqui, alguém me mandou esse link, eu abri, e aí estava Verdade, eu vou mandar aqui a também, própria vida e agora já desisti. Então, vamos, aperta aqui, ó, no aviãozinho que tem aqui e manda aí para 50, depois manda para o resto das outras 50 e manda para todo mundo aí da sua lista. Muito Por bem. favor, manda para o pessoal, tá bom? Vamos para a Mandando pergunta. aqui. Como é que vai ser esse milênio? Né? O milênio, ele tem 3 fases. São 3 fases do milênio. A primeira fase do milênio, o início do milênio, na verdade, ele começa por ocasião da segunda vinda de Cristo, como você bem falou. Então acontecerá o quê? A segunda vinda de Cristo acontecerá a morte dos ímpios, como você falou, a ressurreição dos justos, que a gente estudou, né, lá no estudo passado, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Inclusive, é o arcanjo Miguel que também fala. Só quem tem poder de ressuscitar é esse arcanjo Miguel, então é Jesus, né? Amém. Foi ele que disse para Lázaro, sai. Foi ele que falou para a filha de Jairo, levanta, menina. Então é ele, é Miguel, é Jesus. Amém. Lá em Então vamos continuar. Os justos serão levados para o céu, depois, né, nós seremos arrebatados, levados. E Satanás, ele será preso. E aí é isso que eu queria ler aqui. Tá bom, por favor. Apocalipse 20. Agora vamos botar povo, né, em casa, o texto Apocalipse 20. Apocalipse 20. Abra sua Bíblia no Apocalipse 20 e deixe ela aberta no Apocalipse 20. Muito bem. Tá bom? Deixa a Bíblia aberta no Apocalipse 20. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo, a palavra Sheol, ou seja, inferno. Esse lugar estará desolado, será o verdadeiro inferno. Nós acreditamos que esse momento será o momento do inferno, de verdade. Né? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Essa palavra 1000 anos vai se repetir. É a ênfase daqui. Por isso que é o tema do milênio. Lançou no abismo e fechou e o pôs selo sobre ele, para não mais enganar essas nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, será necessário que ele seja solto. Então, essa primeira parte mostra que Satanás estará preso. E aí eu vou devolver a pergunta para ti. O que é essa prisão de Satanás? Eita, pastor, você me pegou aqui. Legal. Isso é tão interessante, tão interessante. O capítulo 20 de Apocalipse, como você disse, o tema central de Apocalipse 20 é o milênio. Exatamente. Né? Eu quero lembrar aqui aos irmãos que estão nos assistindo que você talvez esteja se perguntando, eu nunca ouvi falar do milênio. A palavra milênio você realmente não vai encontrar lá na Bíblia. Mas o conceito do milênio, você vai encontrar ele explicitamente. Apocalipse 20 não é um capítulo muito longo, tem apenas 15 versículos. E você vai encontrar 6 vezes a frase 1000 anos. Então, assim, é verdade. O conceito de milênio, ele é assim escancarado no capítulo 20. É claro, só não acredita no milênio quem realmente não quer entender. Então a Bíblia diz, no versículo 3, né, que lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele. E essa palavra selo aqui é muito interessante. Né? O selo, inclusive quando eles colocaram o selo romano na sepultura de Jesus, era um selo para garantir que ninguém entrava e ninguém saía, sabe? Então, como Deus colocou o selo aqui, significa que Satanás, a ele não seria permitido mais tentar ninguém. O versículo 2 chama Satanás de 4 nomes: o dragão, a antiga serpente, Satanás e o diabo. Esses 4 nomes também repetem em Apocalipse 2, verso 7 até o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sabe? E por que ele segurou o dragão e o prendeu por 1000 anos? Né? A prisão de Satanás
Isso é tão forte, gente, tão forte. Escute o nome de Jesus. A prisão de Satanás, a gente tem que entender qual que é o plano de Satanás. Jesus tem um plano, sim ou não? O plano da salvação. Qual que é o plano de Satanás? Você sabia que Satanás é um carcereiro que não deixa ninguém escapar? Isso está na Bíblia. Isaías capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançada por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias em teu coração: subirei aos céus, acima da estrela de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aí vou terminar aqui com o versículo 17. Os que te verem hão de fitar-te e dizer-te: é este aquele que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? É este que punha o mundo em desordem e assolava as suas cidades? E olha como é que termina. E que a seus cativos não deixava ir para casa. Satanás é um carcereiro que não deixa ninguém escapar. Mas Tem uma Jesus razão para isso, né? tem uma razão para isso. A razão é que ele sabe que o dia dele já está traçado, o juízo. Isso, o juízo. Já foi, quando Jesus falou, tetelestai, está consumado. E Acabou. aí, até o Apocalipse 12, verso 12, diz que ele veio cheio de grande ira, cheio de grande cólera, sabendo Verdade. que pouco tempo lhe Pouco resta. tempo. Eu costumo dizer que a alegria de Satanás é levar as pessoas à perdição. Isso. Ele se regozija nisso. Encarcerar. Isso. Né? Então aí, ele já sabe que ele está perdido. E aí eu vou te devolver uma outra pergunta. Aí eu vou concluir a pergunta. A missão de Jesus, você pode ler, eu vou te dar os textos aqui. Não vou entrar nesse detalhe que não é o tema. Isaías capítulo 42, verso 1, 2, 3 e 7. Isaías 61, verso 1 a 3. Fala que a missão de Jesus foi tirar a algema do cativo, liberar. Isso, libertar. Em Mateus 12, a gente vê Jesus libertando, sabe? Ele entrou na casa do valente, amarrou-o e tomou os bens. É o contrário de Jesus, ele faz o contrário. Satanás prende, Jesus liberta. E terminando a pergunta, o versículo 3 fala que ele está sendo preso porque o que ele é? O tentador. Essa é a missão de Satanás por 6.000 anos. Tentar, é todo dia isso, tentar. Ele vem para roubar, matar e destruir. Exato, e ele vai ficar sozinho. Lembra que os salvos vão estar no céu, a terra vai estar com a superfície toda fragmentada, porque lembra que eu falei? Apocalipse 6,14, os montes e ilhas serão movidos do seu lugar, o mundo vai estar destruído, né? Os mortos ímpios vão morrer com o fogo da presença de Deus, caíra do Cordeiro, e os mortos ímpios vai continuar morto, se tem Apocalipse 20, verso 5, o restante dos mortos não reviverão até que se completem os 1.000 anos. Então não vai ter ninguém na Terra, isso é totalmente bíblico, né? Não vai ter ninguém na Terra, só Satanás. Essa é a prisão dele. Ele vai ter 1.000 anos para refletir nas suas más ações. E aí, pastor, isso, e aí eu te volto para a pergunta. Tá, onde que os vivos que vão ser arrebatados entre nuvens, os mortos santos que vão ser transformados com um corpo glorioso, onde eles estarão durante esses 1.000 anos? Porque muito bem, vamos continuar então. Ó, verso 4, Apocalipse 20, agora no verso 4, diz assim: vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Isso é maravilhoso. Que lindo. Porque, ó, lá para a igreja de Laodiceia, diz que ao vencedor dar-lhe-eis o direito de se assentar comigo no meu trono. Amém. Isso é fantástico. Essa é uma mensagem para a igreja hoje. E os salvos estarão ali no trono, reinando com Cristo. Só que nesse momento acontece o outro juízo. Então os salvos estarão ali próximos também para julgar. O rei também era o juiz. Então nós seremos juízes junto com... Mas olha só que interessante. Vi ainda, olha só, ele dá um destaque aqui para pessoas específicas agora. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Quando a Bíblia fala alma, ela está falando de pessoa viva. Por isso que eu comecei a live assim. Né? Então olha só o que diz. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na mão, na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1.000 anos. Olha só que interessante. Esses salvos, principalmente esses que foram destacados aqui, são aqueles
são aqueles que Aham. irão, são aqueles que aqui na terra foram mártires, testemunhas. A palavra Mártires. testemunha aqui é Hum, mártires, aqueles que Isso. deram a vida. Aham. E eu estou estudando o livro do Dr. Silvano Barbosa, falando da missão. E ele está falando dos celtas, dos moravos, dos valdenses, daqueles que na Europa passaram um momento de dizer o contrário daquilo que a igreja romana estava pregando. As indulgências, a imortalidade da alma, a guarda do domingo Uhum. e várias outras coisas. Então, esses foram perseguidos, as suas entranhas eram cortadas e colocadas para fora com a pessoa viva, e eles chamavam gatos. E esses gatos comiam as entranhas com as pessoas vivas. Alguns, eles, mediante a dor e o sofrimento, a acusação, eles continuavam louvando, Barum Ratadonai, bendito é o nome do Senhor, eu estou sofrendo aqui, mas bendito seja o teu nome. E aí, esses, que eram os dominicanos e os franciscanos, eu estou dando nome aos bois aqui, está tudo bem. Os dominicanos e os franciscanos foram contratados pela igreja de Roma para matar em nome de Deus. Isso está na história, está nos livros. Então eles arrancaram a língua daquelas pessoas que louvavam. Jerônimo de Praga foi queimado vivo. As pessoas não enterravam porque diziam que o sangue deles era como semente. Semente. Então eles queimavam as pessoas vivas e as pessoas louvando o nome do Senhor e o fogo acendendo. E quanto mais o fogo acendia, mais João Luz cantava. Então a gente vai vendo na história que pessoas deram a vida pela palavra de Deus. E o que a gente está fazendo hoje? Nossa, nós não faz. Às vezes a gente tem vergonha de falar que é crente, tem vergonha de falar que é adventista, tem vergonha de falar que pertence a um povo. A gente tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. É muito difícil. A gente tem vergonha. E aquele que se vergonhar de Deus diante das pessoas, o Filho do Homem se envergonhará dele diante do Pai. Então, os que estarão no céu são aqueles que hoje dizem: eu sou cristão, eu vivo Amém. o Evangelho, eu sigo a Bíblia, unicamente a palavra de Deus. Então, eu não posso ter vergonha disso. O apóstolo Paulo é o texto mais fantástico de Romanos que diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu não posso Amém. ter vergonha do Meu Evangelho. O Deus. Evangelho tem que estar estampado Ô, glória. no meu rosto, que nem Aleluia. quando Moisés descia do monte e ali estava iluminado o rosto de Moisés, também assim as pessoas olhar para mim, rapaz, o André é diferente, o Sábio é diferente, tem alguma coisa diferente nele, ele é uma pessoa bondosa, cuidadosa, a gente precisa transparecer a Cristo, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, então a gente precisa hoje entender que o céu é para aqueles que aceitam a pessoa de Jesus no Amém. coração, e aceitam a Amém. transformação dele no coração também. Então, André, quem é que vai, onde que vai estar os salvos, os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, os que aceitaram os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? Porque é esse povo, o remanescente, os que perseveraram até o fim. Lá em Mateus 24 diz assim: aquele que perseverar até o fim, este Este será será salvo. Não vai ser salvo salvo. aquele que não perseverou. Não vai ser salvo aquele que não buscou a face de Uhum. Cristo. A salvação, assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Amém. e a Jesus Cristo que enviaste. A Bíblia diz, Amém. sabe o quê? Que Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito. O que é isso? É ter essa comunhão, Uhum. esse fervor de falar do Espírito Santo em nome de Deus, Amém, mas Senhor. também em verdade, não é só em espírito, é em espírito e em verdade. E em E a verdade verdade. só é uma, a verdade é a palavra de Deus. Eu preciso adorar a Deus racionalmente, que nem está escrito lá em Romanos capítulo 12. Lá em Romanos 12, assim, apresentei o vosso corpo como Uhum. sacrifício vivo e agradável, que é o Isso. vosso culto racional. As pessoas vão para a igreja e entram em transe e toca a música de um lado e a bateria mais alta do outro, e o negócio é que ele vai se envolvendo, e demora, já estão falando no seu como, e já estão caindo no chão. Isso não tem racionalidade. A Nem um pouco. racionalidade vem pelo conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Uhum. diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de E ouvir Deus. da palavra.
Então a Uhum. gente precisa se conectar com a palavra de Deus, a verdade, a poder na palavra de Deus, porque pela palavra tudo se fez. Tudo. Os céus, a terra, o mar, tudo Uau. se fez pelo poder da palavra de Lindo. Deus. Então, se Deus Lindo. falar e ordenar do céu hoje para receber uma cura ou receber algo que você precisa na sua vida material, ele vai fazer. Mas se ele não permitiu que algo acontecesse na sua vida, aquilo que você pediu, é porque não fará bem para você. É porque ele Verdade. sabe o futuro, ele é Verdade. o alfa e o ômega, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se Deus Sim, não permitiu que você recebesse alguma coisa, você está pedindo dele, é porque Deus sabe que não vai fazer bem para você. com Por isso certeza. a gente tem que buscar Deus em verdade. Então, quem estará lá Sim. nesse dia? São aqueles que buscaram a Deus em O tempo espírito, todo. E é mas em verdade. verdade. Pastor, eu queria comentar sobre. Eu acho tão interessante esse versículo 4. Quando você começou a ler, eu até falei, né? Que eu acho tão interessante. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Eu queria comentar sobre isso. O Marte, você falou, me tocou aqui. Eu não sabia disso, né? Eu sei que durante, claro, a Inquisição, as pessoas, os 1260 crentes, anos. 1260 anos, né? As pessoas morreram de forma que o só mencionar traz tristeza para a gente. Só que esse termo é tão interessante, ele aparece 3 vezes na Bíblia, que as pessoas morreram por duas coisas, por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus, sabe? Ele está em Apocalipse 6, verso 9, a saber, o quinto selo, né? Quando o cordeiro abre o quinto selo, ali aparecem as pessoas embaixo do altar, e eles clamam: até quando, soberoso Deus, grande e verdadeiro, não vingas o nosso nome dos que habitam sobre a terra? E a Bíblia fala que eles morreram por causa dessas duas coisas, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 12 também, quando Satanás, né, mediante Roma, perseguiu a igreja no deserto, onde Deus preparou um lugar para a igreja para sustentar durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Quando Satanás perseguia a igreja no deserto, sabe? A Bíblia fala, no versículo 10 de Apocalipse 12, que mesmo em face à morte, eles não amaram a própria vida. E eles morreram Esse também por texto é causa. É forte, viu? forte, né? Não é forte? Nossa, mesmo eu lembrei do apóstolo Paulo, porque Sim. Paulo também estará dentre esses. Porque Paulo diz Dos assim lá em mártires. Atos 20, 24: não tem como preciosa nem a minha própria vida, conquanto se complete a carreira e o ministério na qual eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar da graça de Deus. Lindo. Nossa, esse texto é o, assim... Então, Paulo foi decapitado, né? Foi decapitado. Eu acho tão lindo você viver. Eu sempre me emociono um pouco quando eu falo disso, porque eu acho muito bonito você viver por algo que é mais valioso do que a sua própria vida, sabe? E aí, para finalizar, Apocalipse 20, verso 4, de todos os versos desses 3 de Apocalipse, eu julgo ser o mais pertinente para nós hoje. Porque Apocalipse 6, verso 9, Apocalipse 12, né, verso 10, tudo já passou. Essas pessoas já morreram. E o galardão já está separado, porque a Bíblia fala que precioso, bendito é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas, meu amigo, muitas pessoas vão morrer ainda. Porque esse texto fala: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E quem são esses? Aqueles que não receberam na fronte nem na mão a marca da besta e o seu nome. A marca da besta não existe ainda. Então, quando a marca da besta chegar, um tanto de pessoas ainda morrerão por causa de duas coisas: o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. E se você hoje, eu quero fazer um apelo ao seu coração, se você hoje não está preparado para morrer por isso, você ainda não está preparado para viver lá durante o milênio. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Apocalipse 22, verso 17, a Bíblia diz: o Espírito e a igreja dizem vem. O que isso significa? Significa isso, que de Gênesis a Apocalipse, da primeira página até a última, do primeiro capítulo, de capa a capa, a gente encontra o Espírito de Deus nesse livro. Esse não é qualquer livro, esse é o livro. A palavra de Deus, como o pastor disse. A gente deve estar preparado, sim, para morrer para Deus qualquer momento. E aí, pastor, Apocalipse 14, que fala do povo de Deus, que é lindo, e Apocalipse 12 também, a Bíblia fala, né, viu 144 mil em pé sobre o monte Sião, e sobre a face deles tinha o quê? O nome do Cordeiro e o nome de Deus, sabe? São essas pessoas, como o pastor falou bem, que estarão no céu. Pessoas que estarão determinadas, que terão selo de Deus, que mesmo em face à morte, não amarão a própria vida. Verdade, maravilhoso.
Maravilhoso. Você pode fixar esse meu comentário e fixar o outro? Posso. Porque o pessoal precisa saber que é celular. Tá. Você colocou um agora aqui? O Eu último aqui, coloquei né? aí, ajude o Talan a formar em teologia, Pix e tal, é celular, por isso que estava dando errado. Pronto. É que a pessoa tentou ajudar e não conseguiu fazer porque ela não sabia que era celular. É celular, viu, pessoal? É número de celular. Se você colocar CPF, não vai dar, é celular. Celular. É Pastor, maravilhoso posso esse concluir? momento. Inclusive, Posso no concluir uma final, coisa se aqui? o Talan estiver aí, no final, vamos chamar ele junto aqui, para gente fazer uma oração por Colocar ele. ele, tá, Tá bom? colocar ele no vídeo. Mas Colocar. vamos lá. Posso concluir uma coisa aqui, Aí, pastor? Posso concluir uma sim, coisa? pode. 3 minutinhos? A gente vai para uma outra pergunta, mas eu vou falar um pouco sobre o milênio agora. Eu quero fazer um apelo para o coração de todas as... Tem 22 pessoas aí agora, aí, talvez mais, talvez você esteja com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, assistindo aí no sofá, não sei aonde. Mas eu quero fazer 24 pessoas agora, ótimo. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não saia, você está aí? Fica aí, escute isso. Você tem que entender o motivo pelo qual você foi criado, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui, o pastor acabou de ler em Apocalipse 20, verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Meu amigo, você vai sentar num trono, é porque Deus fez você para ser um rei. A Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 6, verso 7, aos quais foi dado ser chamados reis e sacerdotes do meu Pai. Deus fez você para ser um rei, um sacerdote. Não é à toa que Apocalipse 2, verso 12, fala: ser fiel até a morte, dar-te a coroa, meu amigo. Você vai sentar em trono, você vai ter uma coroa na cabeça. Apocalipse 3, verso 15, fala que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Meu Amém. amigo, é muita coisa. É uma vestidura branca, é uma coroa na cabeça, é um trono para você sentar. Você está me entendendo? É uma pedrinha Por favor. branca com o seu novo nome. Pedra branca também, pastor, tudo isso. E aí, Ó. por isso, o milênio que você vai reinar com Cristo, com Deus, com os santos anjos, vai reinar por 1000 anos. Isso mesmo, pastor? 1000 anos? Serão 1000 E os anos. 1000 1000 anos? anos. A Por pergunta, que esses 1000 anos não é simbólico, né? como a gente entende aqui, do mesmo jeito que a gente Não, entende aqui? Por que esses 1000 anos não é simbólico? Porque se fosse simbólico, todo o capítulo seria simbólico. E a gente vê aqui a expressão Satanás como sendo Satanás, a serpente realmente existiu, o dragão, que é o próprio Satanás, o inimigo de Deus. Então a gente percebe que todo esse capítulo ele envolve questões literais, no sentido de, mas para Deus um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia. Mas aqui você vê a repetição, como o André falou. João repetiu várias vezes, 1000 anos, 1000 anos. 6 vezes, Né? Então, o que isso significa? Que são 1000 anos, a importância de 1000 anos. Né? Eu quero dizer para o Robson aqui, ó, oi Robson, tudo bem? Jesus te abençoe. Amém. A gente ainda vai ter um intérprete ainda, a gente vai, para que os surdos possam ouvir. Que Deus abençoe você, Amém. Jesus te abençoe. Então, o que acontece? A gente precisa entender isso, entender que Deus ele tem um desejo de salvar as pessoas, como você falou. E esse período de 1000 anos, nós vamos estar com Deus em um lugar especial, que hoje é o centro do universo, onde está o trono de Deus. O centro do universo. Então a gente vai estar lá no centro do universo. O centro do universo será onde Deus vive, não aqui trono na Terra. de Deus. Porque tem algumas pessoas que falam, pastor, você me corrija se eu estiver errado, tem algumas teologias que pregam que o milênio vai ser aqui na Terra. Isso é errado, então. A gente vai estar lá os 1000 anos no céu, sim? Sim, a Terra vai estar desolada. Que nem está escrito lá em Jeremias capítulo 4, né? Verso 23, a Terra vai estar totalmente desolada. Igual no início de Gênesis, sem forma e vazia. Então a Terra vai estar sem forma e vazia. Haverão trevas, né? Mesma coisa, mesma situação. Né? E muito bem. Satanás vai estar aqui. Como é que a Terra vai ser o lugar de paz, de reino, sendo que aqui na Terra vai estar preso Satanás? Não tem condição nenhuma disso acontecer. Né? E a Bíblia diz: festejai os céus, né, que neles habitais. Então, existe um lugar que tem festa, existe um lugar que tem alegria, existe um lugar que tem
paz e harmonia, que não é essa terra, é no céu, de onde Satanás foi expulso. Então Deus quer que a gente tenha essa experiência, André, lá no céu. Amém. Ele quer que a gente tenha. Então aqui a gente está na fase 2, durante o milênio. O que vai acontecer Durante o durante o milênio. milênio? Eu vou citar Ah, aqui. tá. Então essa é a Santos. pergunta. A pergunta é essa. Entenderam, gente? Então, até agora, ó, só uma recapitulação. A gente já falou da volta de Jesus, da ressurreição. O que mais, pastor? A gente falou da prisão de Satanás, Prisão que de ele vai ficar aqui sozinho, Satanás. destruído. E falou Dos... onde que os salvos vão estar. A gente já falou que vai ser vencido. Agora, a quinta pergunta é... Repete aí, pastor, a quinta pergunta. O que vai acontecer durante o milênio? Isso, o que vai acontecer? A gente vai ficar Vamos lá, lá, vai acontecer não vai alguma ter coisa. nada? Primeiro, Ótimo. como você falou, os santos irão reinar com Cristo no céu. Isso está lá aqui em Apocalipse 20, verso 4 e 6. Daniel capítulo 7, verso 27. Vai acontecer também que o julgamento no céu, os santos revisam o caso dos perdidos e dos anjos caídos. Está lá em Apocalipse 20, verso 4, João 14, de 1 a 3, ele foi preparar um lugar. 1 Coríntios 6, verso 2 e 3, 2 Pedro 2, verso 4 e Judas, verso 6. Então, os salvos estarão no céu, reinando e julgando os perdidos e os anjos caídos, na qual Satanás está com eles também. Porque no céu tem os livros, né? Tem alguns livros, a gente vai ver livro memorial, o livro de todos os relatos de tudo que acontece, e tem um melhor livro que é o livro da vida. Ainda que nos meus livros dos memoriais eu tenha falhado, tenha errado, tenha bebido, tenha prostituído, tenha matado, mas se meu nome foi escrito no livro da vida pelo sangue do Cordeiro, tudo aquilo que foi escrito ali será apagado. A minha vida volta de novo a estar escondida em Cristo. Eu volto a receber essas vestiduras brancas. Não é que a gente é bonzinho, não, André. Sim. As vestiduras brancas são a justiça de Cristo. Amém. Né? Inclusive, ele falou para a igreja de Laodiceia: olha, eu te aconselho que de mim compre as vestiduras brancas da justiça de Cristo. Então, essas vestiduras brancas não é da nossa justiça. A justiça não parte do trapo, como disse. Vamos lá, e Satanás, ainda durante o milênio, Satanás e seus anjos ficam presos na terra desolada. Muito bem. E a terra permanece desolada em estado de caos. E eles não vão ter a quem tentar. Imagina, eles vão ficar loucos. Porque é o que ele faz, o que ele sempre fez 6.000 anos. Eles vão ficar loucos. Ele é especializado em tentar, né? E não terá ninguém para tentar. E isso que o pastor falou, gente, é totalmente bíblico. Né? Eu só queria citar aqui Apocalipse 20, verso 12, porque alguém esteja pensando aí, mas o pastor falou de livros. Eu já escutei do livro da vida, mas nunca escutei de nenhum outro livro. Apocalipse 20, verso 12 fala: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, está no plural. Pode ler aí, estou citando da forma que está. Então abriram-se os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida, e foram julgados um por um de acordo com as suas obras. Então, no céu, não tem um, dois, não. Tem milhões de livros. Tem um livro que é anotado tudo que você faz. A Bíblia fala que todas as boas obras ou as más obras, elas serão colocadas na balança. Trazida. Claro que você não é salvo, nem se você tivesse toda a sua santidade de Paulo. Isso não acrescentaria um degrau na sua salvação. A graça de Cristo. Mas, meu amigo, as obras mostram de que lado você está. Então, nós somos salvos pela graça e julgados pela obra. Tem uma coisa para falar. Verso 6 diz assim: bem-aventurado aquele que é santo, que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Nós só temos uma vida para aceitar Jesus. Apenas uma vida para aceitar a graça de Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas falam: mas Jesus está demorando demais. Mas, meu amigo, você só tem uma vida. A gente falou muito disso na live passada. Então, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, essa primeira ressurreição é daqueles que estarão com Cristo, reinando com Ele 1000 anos. Então, a última fase agora, pastor, do milênio. Posso comentar um pouco sobre o que a gente vai estar fazendo lá também? Que foi tão interessante isso aí que você comentou. Porque as pessoas, às vezes, têm uma noção meio vaga. Vou estar lá só tocando harpa, né? Bebendo uma aguinha do rio, né? Bebendo uma aguinha do rio, cujo sai do trono de Deus, na árvore da vida. A gente vai trabalhar no céu também, né? E o pastor citou 1 Coríntios capítulo 6, olha que forte.
Paulo falou assim para a igreja de Coríntios: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, litígio, dissensão, a submetê-lo a juízo perante os ímpios e não perante os santos. Aí o versículo 2 é sensacional. Ele fala assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha isso, gente, tá? É claro, só não entende quem não quer Nós vamos entender. trabalhar. Ele falou: não sabeis que os salvos, os santos, hão de julgar o mundo? Aí ele continua: ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgarem as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto menos as coisas mínimas dessa vida? Tem várias aplicações, né? Eu vou ficar aqui só na aplicação do milênio, sabe? Paulo falou nesses 3 versículos que a gente vai julgar os anjos, que obviamente não são os anjos salvos, porque eles já estão salvos e não tem nenhuma condição de cair, sabe? Obviamente ele está falando dos anjos de Satanás, 1/3 do céu que caiu com Satanás. Os salvos, nós, em nome de Jesus, todas as 30 pessoas que estão conectadas agora, nós sentaremos em tronos de Apocalipse 20, verso 4, que Deus vai preparar esse trono para a gente, e com Cristo nós vamos julgar os anjos caídos e todo mundo, todos os ímpios. Isso é verdade. Entenderam, gente? Então a gente vai julgar com Cristo. Ele citou também o pastor Judas, versículo 6, fala que os anjos, os que não preservaram seu estado natural, mas abandonaram seu próprio domicílio, Deus tem guardado sobre algemas eternas, reservadas para o juízo do grande dia. Então, assim, a gente vai julgar os anjos, isso é fato, né? O irmão de Jesus, Judas, que escreveu isso. Então, é fato, a gente vai julgar. Claro, não julgar, aí eu tenho que ser claríssimo quanto a isso, porque talvez alguém esteja se perguntando, mas espera aí, não estou entendendo nada, a gente vai estar lá 1000 anos no céu. Já está determinado quem vai ser o salvo, já está determinado quem vai se perder. Para que esse juízo? Esse juízo, meu amigo, a decisão de Deus já está tomada. Mas eu e você, a gente não sabe de nada. Deus é ilimitado. Nós somos limitados. Deus, ele é onisciente. Nós não somos. Então, no céu, meu amigo, vai ter tanta surpresa, mas tanta surpresa, que quando eu chegar lá, eu vou estar muito surpreso de eu estar lá, porque eu sou um miserável. Essa vai ser uma grandíssima surpresa. Outra surpresa né, pastor? Você vai encontrar gente lá que você nunca imaginou na vida que você ia encontrar. Talvez você vê uma pessoa, o vizinho da sua casa que roubava todo mundo. Talvez você vê o primo da sua mãe que era um assassino. Isso. Talvez você vai encontrar um cara que você escutou a história que era um estrupador. Ele vai estar lá no céu. Aí vai você vai falar, mas o fulano tá aqui, rapaz. Aqui? Pô, como é que é isso? Que o fulano tá aqui. Aí vai se abrir os livros. Por que o salvo foi salvo? Onde que ele me aceitou? E uma terceira que é forte, foi fala assim, nossa, o André estava aquele dia lá falando, citando, né, com tanta paixão os textos bíblicos. O pastor sabe, um amor, plantar a igreja, que homem de Deus. Mas, rapaz, o pastor, o André evangelista, eles não tá aqui. Pois é. Eu me converti na live deles, eles não estão aqui. Entendeu, gente? Tem tantas coisas, e não são só essas 3, mas tantas perguntas que a gente tem. Aí vai chegar o seu santo anjo de guarda, vai falar aqui, meu filho, olha, estude, sabe? Porque Deus não castra a nossa liberdade, o conhecimento a gente vai adquirindo, sabe? A Bíblia fala que a árvore da vida e as folhas é para a cura. É uma cura, aí vai ter progresso no céu, como teve no Jardim do Éden. Deus falou para Adão e Eva, sedes fecundos, multiplicais, cresceis, progrida, né? Então a gente vai continuar progredindo no milênio, a nossa mente vai expandir, a gente vai se aperfeiçoar no Senhor, vai ter tantos bebês que vai ressuscitar por causa da vinda de Jesus, eles vão crescer no céu, vão aprender, mas até chegar na estatura elevada. Imagina a gente aprender também com o próprio Jesus, né? Ele vai nos ensinar as glórias da graça. Amém. Ele vai nos ensinar sobre o seu amor. Nós vamos ter 1000 anos para tentar ver relapsos do que nossa mente finita poderá conhecer sobre o amor de Deus, sendo ensinado por eles mesmos. Sim. Por exemplo, quem morreu antes de Cristo, morreu salvo, vai olhar para Jesus e vai perguntar assim: Jesus, que feridas são essas nas suas mãos? E que feridas são essas nos pés? E Jesus vai responder a estes: são feridas com que fui ferido, por te amar até o fim. E Jesus vai mostrar, ou vai dizer, ou vai ensinar, e vai mostrar as marcas, e vai dizer como
que um Deus tão grandioso se fez carne. Nossa, isso aí é assunto para a É eternidade. É verdade. assunto para a eternidade. Mas vamos lá, Amém. vamos Vamos avançar. lá. Vamos para a última fase do milênio. Bora, Tá. bora soltar Satanás. Bora ver o que, que ele. Vamos ver. Vamos destruir o maligno uma vez por todas, né, Vamos ver pastor? o que vai acontecer com ele. Isso. Olha o que diz aqui, o verso 7. Então, a última fase do milênio, né? Vamos ler Apocalipse 20, abre a sua Bíblia. Verso 7 diz assim: Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações até os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia da praia do mar. Assim como Areia do mar. os salvos serão também como a areia da praia do mar. Está escrito em Apocalipse capítulo 7. Aqui em Apocalipse 20, verso 9. Verso 9, Verso verso 8. 9, né? Verso 8 diz que os perdidos também serão como a Maria. areia da praia do mar. Muita gente. Isso, muita gente. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Então, olha só, eles sitiaram o acampamento. Sitiar era aquele quando o exército ia, rodeava toda a Odiava a cidade, cidade. montava o acampamento e se preparava para a guerra, né? Então, Satanás ele será solto, ou seja, a expressão Satanás será solto, como o André falou, agora ele terá quem tentar, ele terá quem Isso. aprisionar. Então, Muito bom, esse pastor. é o momento exato da segunda ressurreição. Pastor, isso que você falou foi tão perfeito, com a hermenêutica, e casou tão perfeito com a lógica e a razão e o consenso, o bom senso. Deus é um Deus de razão. Ele fala em Isaías 1, 18, 20, arrazoemos. Você citou Romanos 12, né? Provai vede, né? Você citou Romanos 12, um culto racional. E aí, se você ler microscopicamente o texto, o verso 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, terminou falando da soltura. Agora, fala aí, qual que é a primeira palavra aí do versículo 8? E sairá a seduzir. Então, assim que ele foi solto, ele não foi solto para passear, para viajar. Não. Tem gente que tá vendo como é que quebra a teoria que a prisão é algo verdadeiro, corrente? Não. Assim que ele foi solto, ele foi fazer, meu amigo, o que ele faz de melhor. Lembra de Gênesis 3? A serpente de todos os animais do campo que Deus criara era a mais sagaz, a mais astuta, a tentadora. Esse meu amigo, de todos os 4 nomes de Satanás, né, que é o dragão, ele é o destruidor, Daniel 7, verso 7. Satanás, ele é o opositor, Ezequiel 3. O diabo, ele é o tentador, Mateus 4 e também Lucas 4. E a serpente, meu amigo, é o que ele mais causa dano. Foi como a serpente que ele enganou o céu. Ele enganou o céu como serpente e enganou a Eva, causou os maiores estragos como a serpente. E assim que ele for solto, ele vai fazer o que ele faz de melhor. Então, eu quero fazer outro apelo para o seu coração, em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Talvez você está no mundo das drogas. Talvez você está lidando com o fato da pornografia que você não consegue vencer faz anos. Quem sabe você está lidando com o fato da infidelidade com Deus, roubando a Deus. Também não sei como está a sua vida. Talvez você não esteja em nenhum desses quadros, mas perdeu o seu primeiro amor. A doce graças do caráter de Cristo não tem atrativos para você. Os rios e mananciais da vida de Cristo não fluem através de ti. Deixe-me te dizer em nome de Jesus, Jesus Cristo quer te libertar da sedução de Satanás. E tem uma forma que Jesus utiliza para te libertar. O que a gente está fazendo aqui, estudando a palavra. Meu amigo, por favor, você está ouvindo a voz do Espírito. Você não pode estar... O que o pastor está falando aqui, na minha opinião, é um dos momentos mais solenes de toda a narrativa bíblica. Você tem noção disso? Meu amigo, a gente falou no estudo passado, né, pastor? Da primeira ressurreição. Os salvos vão acordar com frescor imortal. Vão olhar para o céu, o rosto vai resplandecer como de Moisés quando desceu do Monte Sinai. Vai ver a adorável feição de Jesus. Vai ser arrebatado entre nuvens e estará para sempre com Jesus Cristo, meu amigo. Tem noção disso? A cidade santa, 1000 anos, sentar no trono, coroa, veste branca. Agora, imagina essa cena. Imagine você se acordar. Quem acordar na segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, vai acordar já em pavor e susto. Vai acordar com o diabão do lado, uma superfície da terra toda fragmentada, Satanás seduzindo todas as nações dos 4 cantos da terra para preparar para a batalha. Você está me entendendo? E aí, meu amigo, o choro dos ímpios vai encher o ar.
Então, por favor, aceite Jesus Cristo nesse momento. Vença esse Amém. pecado. Deus te dá o poder. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, verso 17, que Jesus Cristo, em tudo que foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não tem nenhuma tentação que Cristo não possa te livrar. Tá me entendendo? Se entregue. Jesus vai quebrar esse pecado em nome de Jesus. Amém. E diante disso, a gente quer fazer um convite agora. Nós combinamos aqui, eu e o André, que ele iria tirar um dia da semana, um dia à noite, Isso. quando ele chegasse do trabalho, e ele iria abrir uma classe bíblica para começar desde o início ali, o primeiro estudo Do início. da Bíblia Sagrada, ensinar sobre a criação. Talvez a gente está falando com alguém aqui que está meio voado, assim, meio perdido. Pastor, você fala de uma coisa que eu não entendo, o outro fala outra coisa. E a coisa, a minha informação na minha cabeça, eu queria organizar isso aí. Então, quem aqui deseja tomar um estudo bíblico do comecinho, sistematicamente ali, por favor, manda aqui agora. Eu quero um estudo bíblico. Só isso. Manda eu quero um estudo bíblico. Amém, Senhor. A gente vai entrar em contato com você. E se você agora, nesse momento, mandar aqui o seu número do celular, ou então lá no direct, né, melhor, mais privado, mande lá no direct, pastor, eu quero estudo bíblico, eu quero estudar a Bíblia. E o André, ele tá aqui para estudar a Bíblia com você. Ó, a Sara já mandou aqui, ó. A Sara já mandou que quer o estudo bíblico. A gente vai entrar em contato com você. Vamos. É Sara, como é que é o nome dela? Sara H. Fontes, né? H. Fontes. 233, né? Isso. 233. A gente vai entrar em contato com você. Será que tem mais alguém que queira estudar a Bíblia? Manda que eu quero estudar a Bíblia. E é um estudo sistemático que o André vai dar via Zoom. A gente vai formar um grupo no WhatsApp e esse grupo vai estar recebendo um estudo da Bíblia para se preparar. Se preparar para tomar uma decisão pelo batismo. Então, esse é um estudo maravilhoso. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Então, você que quer estudar a Bíblia, por favor, entre em contato comigo, entre em contato com o André. Só escreva aqui no WhatsApp, aqui, ó, eu quero estudar a Bíblia. Então, se você deseja estudar a Bíblia, a Sara já decidiu que quer. Se tiver mais alguém, só é comentar aí, eu quero estudar a Bíblia. Tá bom? Amém. Amém. Vamos continuar, então. Por favor, pastor. Satanás foi solto. Ó, o Samuel Guimarães, vou botar aqui, Samuel Guimarães, não é isso? Eu não vi aqui, não. Guimarães. Pediu? Samuel de Guimarães. Amém, Samuel. Guimarães. Quem mais que é aqui? A Eliane Cruz, né? Isso, Eliane Cruz. Eliane 2785. Cruz. Amém, Eliane. Vai ser uma bênção, viu, Eliane? Ó, Eliane Cruz, 2785. Muito bem. Ó, deixa eu falar para vocês que mandaram aqui, a Sara, o Samuel, a Eliane, se vocês puderem ir no nosso direct, no meu aqui em cima, no do André, mandar o número do seu WhatsApp. A gente vai botar um grupo do WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp será um estudo sistemático da Bíblia. Ó, aqui, ó, também a Ilma. Amém? Deus está mandando, André, pessoas para estudar a Bíblia. Amém. E ela tá sempre na live aí, viu? Aleluia. Obrigado. Ilma, por favor, vou pedir para vocês urgente, pelo que é mais sagrado, quando a gente terminar, fizer a oração do amém aqui, vocês corram lá no nosso direct, mandam o número do WhatsApp, porque vamos formar um grupo, e nesse grupo o André vai dar o estudo bíblico para você. Sistemático. Olha, outro aí, pastor, olha, Damião. Oh, glória. Damião Ferreira, né? Isso. 39. Ferreira 39. Não esqueça, gente. Manda o número do WhatsApp, por favor. Para mim ou para o pastor. Por favor. Ó, quem mandou aqui um testemunho, olha pelo João, que eles ainda não aceitaram o estudo. Eles vão aceitar. Tem gente que já tá mandando até o número aqui já. A Eliane até mandou o número dela. 79998. Esse é o momento da bênção. Vamos lá. É o momento da bênção aqui. Aleluia, 8, Senhor. Amém. 29, 5, 26. Eu acho que eu errei aqui, quero ver. 9882 9526. É isso mesmo. Esse aqui é o da Eliane. E o Damião acabou de mandar o dele aí também. O Damião, qual do Damião? Mas eu vou ler para você. Damião tem que mandar o DDD, Damião. A Sara mandou o dela aqui também. Mandou, vou falar. Deixa eu ver o da Sara aqui. Você, ó. Vou falando, você vai anotando. 7999
Ah, 9217 557. peraí, que acho que deve ter 999217. Não, acho que eu anotei foi mais. Foi mais Gente, eu acho melhor vocês mandarem lá no no direct. direct. Vocês podem, Verdade. por gentileza, gente? Vocês Por podem? favor. Porque são 5 pessoas, por favor. Ó, E Eliane já mandou aqui, Samuel, Sara, Ilma, Damião. é, Vamos lá. Ó, mas a gente tem que estabelecer um alvo. Ó, o do Damião tá aqui. É só botar 82 na muito bem. frente. Aham, muito 82 bem. 981 Uhum. 40 49 97. Ó, o que que acontece? Ixi, é muita gente mandando. Gente, manda no direct, que aí fica salvo. Maria, Quem vai subir, outra vai subir. pessoa, essa é a nova, pastor. Maria, Maria. anota só o nome dela, pra gente. Porque se Ó, eles mas vamos lá, esquecerem. eu quero estabelecer um alvo. Você vai só escrever, eu quero. O que que vai acontecer? Você vai mandar lá, eu preciso fechar uma turma com 10 estudantes. Tá bom, André? 10 Muito bem. estudantes. Nós já temos quanto aqui? Deixa eu contar. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nós já temos 6 estudantes. Tá faltando apenas 4. Muito Então, bem. 4 pessoas aqui. Ó. Nós temos ainda 4 pessoas para a gente fechar a primeira turma. Uhum. A primeira turma da classe bíblica. E olha, o professor de vocês nem mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, tá? Então, Vai ser uma benção. vão estar chique, vai estar chique aí. Vocês vão assistir um pouquinho dos Estados Unidos aí. Vai ser uma benção. Então, assim, eu quero estudar a Bíblia. Só isso. Você comenta aqui, eu quero estudar a Bíblia, tá? Durante a live. Aqui, a Juliana também. Juliana A Juliana disse que vai voltar para a igreja também. Ah, é? É Olha. isso mesmo. E A outra- Juliana. Então, já essa temos Maria 7 mesma agora. ou é outra Maria? Maria Joseda. É a mesma, é a É a mesma. mesma. A Juliana. A Juliana A Juliana vai também. 01. Faltam Aham. apenas 3 Tá. agora. Então já tem as 3, porque se aparecer mais alguém aí, não tem problema. A gente coloca mais pessoas na classe. Mas da última live nossa apareceu pessoas pedindo estudo bíblico também, sabe, pastor? Sim, eu sou batizado. Claro, claro. Ó, não recebi estudo bíblico? Pode sim. Aham. Então, eu boto o Pode Samuel. ser. Pode, Samuel, para fortalecer a fé, Claro. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Sim. se você quer o estudo bíblico, por favor, manda no nosso direct. Eu só consegui anotar alguns números Uhum. aqui. Tá bom? Não esqueça, gente. Não esqueça, por Não favor. se esqueça, tá? Como é que vai ser? Vai ser Aí mais uma sistemático. pessoa Opa! aí. Já, Cinderlei de Cinderlei, Souza Cinderlei. Santos. Cinderlei. Gente, você manda urgente. Assim que acabar a live, manda lá no nosso direct. Fechou os 10 aí, pastor. E a Adriana também, olha. Ela é Adriana Garciana. Isso. Então, vocês são adventistas? Sim, somos adventistas, sétimo dia, e a gente tem a alegria de estudar a Bíblia com vocês, vai ser muito bom. Então, falta apenas então, está faltando uma pessoa para estudar a Bíblia, para fechar de vez a nossa turma com 10 estudos. Nunca tinha conseguido tanto estudo bíblico de uma vez só. 10 estudos. É muita gente. Isso é a Deus seja internet, louvado. viu? Isso é a Amém. internet. Amém. Como é que vai funcionar? Vamos lá. Você vai mandar, assim que a live acabar, no nosso direct, o número do seu telefone certinho. Nós vamos formar um grupo no WhatsApp. O pastor, o André vai estar e eu também vou estar. Nós dois vamos estar nesse grupo, tá bom? Amém. Vamos finalizar? Vamos para a nossa Vamos. última parte? E você estava falando do versículo 7, 8, né, pastor? Vamos finalizar Isso. então. Depois, né, dos 1000 anos. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Né? Sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Então eles vão estar ao redor dessa cidade, né? Prontos para tomar a cidade. O trabalho de Satanás, você bem botou, ele engana. Ele enganou a Eva. São 3 mentiras que ele contou para Eva e Eva caiu. Então, novamente, ele vai enganar e vai dizer a essas pessoas que aquela cidade que está vindo pertence a eles. Ele está querendo sitiar essa cidade. Né? Ele quer tomar o acampamento dos santos. Então, ele vai enganar novamente. Assim como ele fez com os anjos no céu e arrastou uma terça parte. Assim como ele fez com Eva, Adão e várias outras pessoas, que é a multidão como a areia da praia do mar. Então, novamente, ele vai colocar a sua astúcia e vai enganar as pessoas, dizendo que aquela cidade pertence a ele, eles precisam expulsar apenas aquelas pessoas que estão ali dentro. Eles precisam apenas dar fim àquelas pessoas. Então, ele quer travar uma nova guerra. Interessante que tudo começou com a guerra no céu. No céu. E tudo vai terminar com a guerra na terra. Isso. A última. A última. Só que dessa vez, nós vamos, de uma vez por todas, responder a pergunta que muitos ateus fazem. Por que que Jesus não destruiu Lúcifer?
Se Jesus tivesse destruído Lúcifer logo na primeira hora na qual ele tivesse pecado, sem ter lhe dado arrependimento ou mesmo providenciado o meio para a salvação, ele não seria, ele estaria indo contra a sua própria natureza, seu próprio caráter. E como o doutor Rodrigo Silva fala, Deus não negocia com o seu caráter. Nós negociamos com o nosso caráter, mas ele não. Então ele tinha um plano para salvar a Amém. humanidade. Só que nesse dia aqui, ele vai sim destruir o pecado, o originador do pecado. E eu costumo dizer que o pecado é como se fosse uma árvore, que eu me agarro a essa árvore. Então, o pecado vai ser arrancado pela raiz. E eu estou agarrado nessa árvore. O que vai acontecer comigo? Vou também Vai junto. junto, vai junto. O filho vai chorar. Vai ser uma lágrima de dor e sofrimento, porque Jesus ama. Mas Jesus é justiça. E outra, ninguém vai se perder porque Jesus castigou você. Uhum. Ninguém vai se perder porque Jesus me castigou a nós. Nós vamos nos perder pelas nossas próprias escolhas e Verdade. decisões. Nós não vamos nos perder porque Deus não nos ama, porque Deus me rejeita, ou porque Ele não quer o meu bem, ou porque Ele não quer me salvar. Pelo contrário. Se a gente está fazendo essa live aqui agora é porque Ele te ama. Amém. Ele quer te salvar. Essa talvez seja a oportunidade de Deus para te salvar. Amém. É a oportunidade que Deus está te dando e Ele dá todos os dias da vida. Né? Até a lição de ontem falou, de hoje, me ensina a contar os meus dias. Porque em todos os meus dias Deus me dá uma chance de eu aceitar a graça dele. Todo dia. Então eu estou rejeitando a graça. Eu estou rejeitando o perdão. Então no dia do juízo, agora sim, com tudo sendo comprovado por 1000 anos, tanto quem foi salvo quanto quem foi perdido vai dizer que Deus é amor. Amor, amém. Todos. Então não tem como. Então essas pessoas que estão ao redor do acampamento aqui vão também reconhecer. Sim. Porque logo depois a Bíblia diz assim, ó. A cidade, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A lembrança, né, nós não acreditamos no tormento eterno, mas a lembrança do pecado será eterna. Isso. E as consequências, né, dessa destruição. Veja, exatamente. O próprio irmão de Jesus, em Judas, ele escreveu que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno como exemplos de cidade de destruição. Não só Sodoma e Gomorra, Bela, Zoa, e as cidades no entorno ali, as 5 cidades da planície, foram todas destruídas pela perversidade, né? Claro que a gente vê pela análise da história que Deus pelejou, e Jó, né, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás a cidade por amor de 50 que nela habitam. E Deus falou, não, pouparei. E foi 45, 40, 20, 30, 10 e Deus foi descendo. Na verdade, Deus foi subindo em graça, né? Mas a cidade chegou no estado de perversidade que não foi... Não tinha mais o que fazer. Eu gosto de... O Rodrigo Silva também fala que não é nem Deus que destrói, porque o Deus é um Deus da vida, não um Deus da morte. Hebreus capítulo 2 fala assim, este é aquele que veio por meio de carne, Jesus Cristo, sabe? E ele veio para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, sabe? Ele veio em semelhança a nós para destruir aquele que... O Deus é o Deus da vida, o diabo é o Deus da morte. Só que quando nós escolhemos se aliar a Satanás e as decisões de Satanás, nós arcamos com as consequências que ele será acometido, que é a morte, e morte ele eterna. dará a cada um segundo as suas obras. As suas obras. Quando então, fala de obras, está dizendo a obra de aceitar a aceitação da graça ou rejeitar a graça. Ou rejeitar. Então, quando nós olhamos hoje, você pode pesquisar pela arqueologia, você não vai encontrar Sodoma, Gomorra, Bela, Zoa, toda em fogo agora. Mas a Bíblia não fala que foi destruído por um fogo eterno? Então há um erro na Bíblia? Logicamente não. O fogo eterno é as consequências e a lembrança, desse fogo. Hoje a gente está lembrando de Sodoma e Gomorra. Hoje está lembrando. Nossa, lembra que foi destruído tudo lá com fogo? Ah, a gente está E lembrando. E essa nunca lembrança mais vai é existir. eterna. Acabou. Nunca mais vai existir. Ah, você lembra da mulher de Ló que foi feita estado de sal? A gente lembra dela até hoje. A gente lembra até hoje. Agora, o que eu acho tão interessante
a Bíblia fala em Apocalipse 21, verso 2, que a cidade santa descerá ataviada como a noiva. Isso vai ser logo depois do milênio, né? A gente vai Exatamente. ficar 1000 anos no céu, né? Estudando os livros serão abertos. E aí, depois de 1000 anos, a cidade santa desce, uma cidade linda, 12 fundamentos, 12 portas, aquela cidade majestosa, ataviada como uma noiva. Ou seja, ataviada como uma noiva bem preparada, aquela coisa magnífica, desce. E aí tem a segunda ressurreição, que o pastor já falou, vamos pular. Mas aí o versículo 11 fala: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou Lugar lugar para para eles. eles. Meu amigo, quem que tem esse poder, meu amigo? Eu arrepio todo aqui, vocês estão vendo aqui pertinho, eu estou todo arrepiado. É Jesus Cristo. Ele vai sentar nesse trono branco, e essa cena vai ser a primeira vez na história humana que todas as pessoas de todas as eras estarão juntas simultaneamente. É. Todos. Salvos, perdidos, ruins, bons. Vai estar todo mundo junto, vivo. E aí, meu amigo, a Bíblia vai se cumprir. Lembra aquele verso conhecido? Todo joelho dobrará? Né, pastor? Todo, nos céus e na terra. Céus e na terra e abaixo da terra, né? Fala até Exatamente. assim, né, o verso, né? E nesse dia, então, poderá se cumprir a destruição de Satanás, porque todos já declararam que Deus é justo, que Ele é amor, né? Que as consequências da perdição e da salvação foram dados à chance de igual forma para todos. Todos. Mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos, no sentido de aceitar essa graça, porque somos livres. Somos livres. E o verso 12 é um verso para mim, assim, toda vez que eu dou estudo bíblico do milênio, esse verso aqui é o verso que eu fico mais preocupado. Não vou mentir, porque diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Os pequenos. Então a Bíblia diz que em algum momento da nossa vida, quando a gente é criança, a gente começa a ter noção do que é certo, do que é errado, de quem é Jesus. É claro que a gente não tem uma noção tão grande ou tão clara como um adulto, mas já temos noção, sim, das coisas. Então é dever dos pais educar os filhos e formar o caráter, principalmente a mãe também formar o caráter da criança, para que essa criança, em algum momento, e nós acreditamos ali, dos 8 anos, 9, 10 anos, ela já pode tomar uma decisão, né? A psicologia diz que aos 8 anos, aos 7 anos, perdão, a personalidade de uma criança está formada. E a mesma forma, nós acreditamos que ela já consegue tomar uma decisão aos 10 anos. Porque no dia do juízo estarão perdidos grandes e pequenos. Grandes e pequenos, em pés diante do trono. Às vezes a gente vê os pais não achando que levar os filhos para um lugar espiritual seja importante, e levam os filhos para festa e deixam os filhos fazer o que bem entendem, e desde pequeno já ensinam coisas erradas, não procuram ensinar o que é certo. Você não está se perdendo apenas sozinho, você está levando o seu filho à perdição. Não pense que é porque ele é pequeno, é criança, que vai estar no meio dos salvos, porque Deus deu inteligência para cada pessoa. Amém. E se Ele determinou que até tal idade a pessoa já tem a possibilidade de ter uma estrutura psíquica, emocional para tomar uma decisão, então a gente precisa rever como está criando os filhos aí. Tem alguma coisa que está errada no meio. E você acha que do outro lado da moeda, tudo que está envolvendo a tecnologia, o TikTok, aquelas dancinhas, essas coisas, essas músicas, tudo isso aí não tem doutrinado as crianças para escolher o que é errado? Poxa, existe uma luta grande entre Com certeza. entre o bem e o mal em favor das crianças. Então, é muito sério isso aqui. Então, essa parte do capítulo 12 é de a gente parar e analisar. Vocês que são pai, vocês bem sabem. Ó, quantas vezes os filhos chegam para vocês e fazem as perguntas cabulosas que tu pega assim: de onde que tu tirou isso, cara? De onde que você veio com essa ideia? Porque o mundo hoje, Satanás, ele sabe que a mente da criança é fragilizada e ele vai lá, ó. Ele vai... É mais fácil ensinar um adulto que já é experiente ou uma criança?
Uma criança, cara. É uma criança. Então, é por isso que a gente precisa voltar para a Bíblia, né? Tu assim cucarás a teus filhos e dela falarás, assentado à tua mesa, deitado, ao deitar-te, ao levantar-te, botar, serão por frontal entre os olhos, colocar nos umbrais das suas portas, o que é a lei de Deus, a palavra de Deus para essas Amém. crianças. Cara, o Amém, Apocalipse, Senhor. é como o pastor Tailan tá falando aqui, Apocalipse 20 é fantástico. A gente está aqui, Fantástico. esmiuçando, né? Debrulhando o Apocalipse 20, pô, tudo Sim, fantástico. é Mas vamos fantástico. finalizar, que aí Por eu quero favor, chamar o pastor. Tailan Aham. aqui pra Tá, gente. Vou ler e você faz um comentário, tá por bom, favor, André? pastor. Ainda os grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. Deu mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além. E entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, Segundo suas obras. a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E assim conclui esse momento do milênio, com esse ar de tristeza, de angústia, de aflição, para uns, de alegria para outros que estarão no trono. Mas hoje essa porta da graça está escancarada, né, André? Escancarada. Por isso, o convite de Deus para você que está escutando hoje, em nome de Jesus, se essa live em algum momento te tocou, se o Espírito Santo fez você entrar aqui, porque a Bíblia diz que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Verdade. Se algo te tocou, meu amigo, esse algo foi o Espírito Santo. Me perdoe, Deus Espírito Santo, se eu falei algo. Ele sabe que foi com sinceridade e pureza de coração. Se alguém te tocou, foi o Deus Espírito Santo. E o que Deus mais quer fazer na sua vida é uma transformação por completo. E o convite de Deus para você se ressuscitastes com Cristo, penseis nas coisas lá do alto onde Cristo vive, não nas coisas aqui da terra. O evangelho ele é tão simples de ser entendido. Nós o complicamos. Mas é tão simples. Basta ter o nome escrito no livro da vida. Verdade. E aí, não vou acrescentar nada que o pastor disse, no tocante aqui ao capítulo 20. Vou só repetir o versículo 15, como ele acaba. E se alguém não foi encontrado escrito o nome no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, né? Se o seu nome não estiver no livro da vida, meu amado irmão, minha amada irmã, as consequências será uma morte eterna. Tem noção disso? A vida é tão boa. Agora, eu quero fazer com que você reflita na outra motivação. A Bíblia, ela é cheia de motivação positiva e motivação negativa, né? Dar-te a coroa da vida, uma motivação positiva. Só que a Bíblia também fala muito do inferno. É uma motivação negativa. Para você não ir, para você não querer. Para não ir. E eu, quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu não quero estar no inferno. E de acordo com o que eu li, meu amigo, você já experimentou queimar um dedinho? Você já queimou um acidente? A língua. E a língua? Nossa, você imagina queimar o corpo inteiro, meu amigo? Então, assim, não vai ser nada satisfatório, nada prazeroso. Vai ser algo terrível. O choro dos ímpios vai encher o ar. Mas o apelo... Moisés falou com Deus assim, né? Ora, o povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, peço-te, risca-me do livro que escrevestes. E Deus respondeu para Moisés assim, riscarei do meu livro todo que pecar contra mim. Mas, André, eu sou pecador, eu peco todo dia. Sim, eu também sou pecador. O que Deus estava falando aqui não é um pecado, é aquele pecado, meu amigo, deliberado, consciente, proposital, acariciado. Sabe aquele pecado que vai te levar para o distancia de Deus. Isso. Faz não querer buscar a Deus, que me faz não querer saber das coisas de Deus, que eu rejeito qualquer coisa, que quando vem falar do evangelho é como se fosse coceira, eu não quero falar disso, não quero isso, não quero... Esse é o pecado, é quando eu estou tão envolvido nas coisas do mundo que eu nem me arrependo mais, que eu nem quero mais saber de Deus, de Bíblia. Então, assim, se eu sou pecador e eu sou pecador, eu preciso aqui, porque aqui é a carta de amor para me, né, para me dar esperança. Porque aqui que diz,
Vinde a mim, todos que estáis Todos. cansados, sobrecarregados, e aqui que diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o pecador ama esse livro, tá? O pecador ama esse Ama. livro aqui. Uhum. Mas Ama. aquele que ama o pecado, ele não gosta desse livro. Uhum. Porque a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. Então, existe uma grande diferença entre eu ser pecador, em essência, em estrutura, e eu amar o pecado. Uhum. Porque eu amo o pecado, eu não quero de maneira nenhuma confessar, eu não quero me desfazer. Eu achei legal, eu achei divertido, sabe? Não, eu tô curtindo a minha vida, eu tô isso, eu tô aquilo. Isso. E alguém na sua família tá dizendo, olha, não faz isso, é errado. Ou você vê aqui numa live, ó, não faz isso, é errado. Aí você vai, não, não tem nada a ver. Sabe quem foi a primeira pessoa a dizer não tem nada a ver? Foi uma cobra que estava ali sendo possuída por Satanás e disse para Eva: Não, tem nada Tem a ver, nada não. a ver. Você não vai morrer, não. Não, é boa de comer, você não tem nada a ver, não. Consequência disso, todo mundo foi destruído por conta Todo disso. mundo. Todo Então, mundo. tem tudo a E o ver. apelo de Deus, né, como o pastor fala, olha, gente, a gente comentou aqui da destruição, esse não é o ponto principal, não. Não, O pastor começou falando que hoje não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de libertação. Essa mensagem de Deus de Apocalipse 20 é uma mensagem de advertência para que você esteja no céu. E aí, meu amigo, sabe por que a Bíblia fala que o ato de destruição do ímpio é uma obra estranha? Não sei se você já escutou esse verso. A Bíblia fala que Deus vai se levantar para fazer uma obra estranha, um ato estranho. Porque o ato de destruição é totalmente contrário à natureza de Deus. Deus te criou a imagem e a semelhança dele. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16 fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram feitas por ele, visíveis e invisíveis, nos céus, na terra, os tronos, soberanias, principados, potestades. Você foi feito por ele. Você foi feito por ele. Tem noção disso? E amém. ele quer estar com você todo o milênio. E aí, meu amigo, eu quero te falar para você Apocalipse 20, verso 6. Eu não quero terminar com Apocalipse 20, verso 15, que fala que vai ser lançado no lago de fogo. Eu quero A terminar gente com esse poderia verso. terminar com o verso 4 do 21 também. Tá. Aí eu cito o 20, verso 6 e você cita o 21, verso 4. Pode ser? Beleza. Então, meu amigo, escute, abra o seu ouvido em nome de Jesus. Escute microscopicamente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, reinarão com Cristo e Deus durante os 1000 anos. Tem noção disso? Se você morrer com Cristo hoje, você vai morrer santo. Bem-aventurado. Santo, bem-aventurado e precioso aos olhos de Deus. Meu amigo, você está literalmente descansando. Se hoje eu deitar e morrer assim, eu morro, ó, sorrindo, porque eu sei que eu vou estar na gloriosa manhã da ressurreição, e a morte não é nada, porque a morte é o último inimigo a ser destruído. Então, meu apelo para você e o pastor Sávio vai fazer o apelo. O meu apelo para você é: abandone o pecado. André, mas eu não tenho força. Clame ao Senhor. Mas eu não sei clamar. Não precisa, meu amigo. É derramar o coração mesmo. Fale com Deus como um amigo, como um pai. A Bíblia diz que nós o chamamos de Abba Pai, a forma mais carinhosa de falar papai. Se quebrante ao Senhor, derrame aos pés dele, peça libertação. Mas, André, eu não consigo, o vício é maior. Vou te dar uma dica. Ore. Funcionou para mim. Eu era viciado, bêbado, eu era tudo isso. Eu orei. A primeira promessa da Bíblia, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você, meu irmão, e Satanás. Inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. A primeira promessa messiânica, a primeira promessa bíblica é a promessa de Deus, colocando inimizade entre nós e Satanás. Amém. Porque nós, por natureza, nós não queremos inimizade com Satanás. Nós queremos cooperar com ele. Então, uma força externa, a saber, a força do eterno, coloca essa inimizade entre você e Satanás. Então, meu amigo, glória a Deus, Senhor. Coloque ódio entre eu e a bebida, entre eu e a cocaína. Senhor, por favor, Senhor, eu não consigo, a maconha é gostosa, mas eu quero que você coloque um ódio, que eu odeie a maconha, que eu odeie a pornografia, que eu odeie a infidelidade, que eu odeie o roubo, que eu odeie o adultério, que eu odeie
tudo que me afasta do Senhor. E Deus vai colocar um ódio no seu coração, meu amigo. E Ele vai te colocar um prazer pelas coisas do céu, um prazer pela Bíblia, um prazer pela leitura da palavra, um prazer em meditar nas coisas de Deus. Esse é meu apelo para você, para a sua vida. Olha ao Senhor. Amém. Quero também mandar um abraço aqui para o Misael, meu amigo, desde a Universidade de Montemarcelos, no México. Um Olha, amigo México. lá da... Conheci ele há muitos anos. Amém. Apocalipse 21 diz que vi descer do céu a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para Amém. o seu esposo. O verso de número 3 diz que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Deus Amém. habitará com eles. Eles serão seu povo e ele será o seu Deus. Amém, O verso Senhor. 4 diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a Toda morte lágrima. não mais existirá. Não haverá nem luto, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas passaram e eles que se fizeram novas todas as coisas, diz o verso seguinte. Amém, Senhor. Amém, Essa Senhor. é a nossa esperança. A nossa esperança está Amém. na nova terra, o novo lar, o novo Amém. céu, aquilo que Deus preparou para mim, para você. Deus vai enxugar dos olhos da nossa lágrima, porque Ele é o nosso consolo. Nós vamos ver pessoas que a gente ama se perder. A gente vai ver o juízo final, não vai ser bonito, mas Ele vai nos enxugar os olhos toda lágrima. E eu espero em nome de Jesus, eu quero estar no meio dos salvos também. Você também que está aí, clame ao Senhor, salva-me. Salva-me, Deus meu. Amém. Quando Davi pecou, ele restituiu a alegria da tua salvação. Lá na armadura de Deus em Efésios, o apóstolo Paulo pede para Deus colocar o capacete da salvação. E isso é muito importante. A gente precisa buscar a salvação Amém. em Cristo Jesus. A salvação vem Sim. dele. Ele precisa hoje que você clame, você busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, Amém. de toda a vossa alma, de toda a vossa força. Amém, Deus quer Senhor. ser achado por nós. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. A Bíblia diz que Ele se inclina para contemplar o que se passa no nosso coração, na terra. Amém. Por isso hoje eu posso estar falando para alguém que está desolado, alguém que está aflito, angustiado, abatido, sem força, sem vigor. Hoje Deus fala para você, Ele se estende a sua mão direita e te levanta. Deus quer te erguer, Deus quer te levantar do pó. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te curar, Deus quer te perdoar, Deus quer te proteger dos perigos. E Deus quer te dar hoje uma nova chance, uma página em branco para escrever uma nova história ao lado dele. Hoje Deus vai escrever a sua história. Hoje você vai entregar para Deus nessa oração tudo aquilo de ruim que você já fez. Ele vai apagar os seus pecados e a Bíblia diz que ele não se lembrará mais dos seus pecados. Amém. Deus Oh, glória. vai te perdoar e vai Aleluia. te revigorar a vida. Vai sim. Hoje, Amém. hoje é o dia de entregar a vida para Jesus, não Hoje. depois, não outro dia. Por isso, você vai estudar a Bíblia com o André. Nós vamos começar essa classe bíblica. Você vai mandar aqui no nosso direct o seu número do WhatsApp para que você estude a Bíblia sistematicamente. E aí, quando Jesus tocar no teu coração ali nos estudos, nem precisa terminar os estudos. Na hora que ele tocar no teu coração para você ser batizado, você vai ser batizado. Amém. Assim, no nome Senhor. Pai, Oh, glória. do Espírito Santo, para que Amém. quando ele voltar, o teu nome seja escrito no livro da vida, para você receber o dom do Espírito Santo, para pregar a outras pessoas. Não perca tempo. Deus quer usar você para salvar sua família. Deus quer usar você para salvar outras pessoas. Não perca tempo longe dos caminhos de Deus. O quanto antes. Faz 12 anos que eu voltei para os caminhos de Deus. Eu também estava longe. E Deus me resgatou. Ele me tomou de volta. Porque eu estava perdido e fui achado. Amém. Você está perdido. Deus te achou hoje aqui. Você está aqui, não é por acaso. Por isso, em nome de Jesus, entregue o seu coração para Deus. Amém. Hoje, escreva aí, eu quero estudar a Bíblia, mande lá no direct, tá bom? Olha, a gente vai terminar essa live com muita alegria. Amém. Por quê? Porque a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu preciso fazer um apelo e perguntar para você: quantos de vocês que estão assistindo conosco aqui querem ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Você vai comentar aqui agora e vai dizer: eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. E ponto. Escreva aí agora. Eu vou escrever. André, escreve aí também. Vou escrever Eu também. quero ter o meu nome, inscrito no livro da vida.
da vida. Pronto, já coloquei. Meu No nome vai estar em livro, nome de Jesus. no livro da vida. Da vida. Amém. Tem alguém escrevendo aí? Eu já Bora ver coloquei o meu. quem é. Eu quero, Adriano, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. O André, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Eu mesmo, sábio, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Juliana, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. O Saul quer ter o nome escrito no livro da vida. A Regiane quer ter o nome escrito no livro da vida. Amém. Louvado seja Deus. A Nancy, minha amiga, quer ter o nome escrito no livro da vida. Amém. A Rita Nascimento quer ter o nome escrito no livro da vida. Aqui a Casa Bela quer ter o nome escrito no livro da vida. Os bolos da Luciane quer ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, essa é a decisão de você. Escreva, diga, eu quero ter o meu nome. Damião quer ter o nome escrito no livro da vida. Deus vai salvar você em nome de Jesus. Silva aqui, Henrique, diz que quer ter o nome escrito no livro da vida. É isso mesmo, essa é a decisão de hoje. Decida hoje entregar a sua vida a Deus. Deixa Deus curar você. Vamos orar? Vamos entregar a nossa Amém. vida para Deus. Eu fiz a oração do começo, o André vai fazer a última oração dessa Sim, noite. por E favor. depois da oração a gente vai chamar o Tailan se ele estiver Tá aqui. ótimo. Vamos orar. Pode orar. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é tão maravilhoso e nos reuniu nesta noite para estudarmos um pouco sobre o tema do milênio. Sabemos, Pai, que breve o Senhor voltará. O céu se abrirá, todo o olho verá, os montes, montanhas serão movidos do seu lugar. Os justos ressuscitarão, os ímpios morrerão, os salvos serão arrebatados e todos subiremos. E num lindo cântico vocal entoaremos o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Amém. Cordeiro. Senhor, aqui foi tantas pessoas que escreveram: eu quero estar neste momento. Senhor, que neste dia, eu não sei quando será, nenhum de nós sabemos. Eu peço em nome de Jesus, Pai, pelo poder de Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo e pelo zelo dos santos anjos, eu peço que o Senhor salve todas as pessoas que escreveram aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Não perca ninguém, Senhor, em nome de Jesus. Salve todos, Senhor. Fato é, ó Pai, que o Evangelho ele lida com indivíduos. Cada pessoa deve estar convencida por si mesma e convertida por si mesmo. A obra da salvação é uma obra individual que o Senhor faz na vida de cada pessoa. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor salve e que o Senhor dê a força para que a pessoa tome a coragem de abandonar o pecado, Senhor. Amém, Jesus. De viver uma vida nova, de procurar o Senhor de manhã, de orar de manhã, de ler a Bíblia de manhã, de orar à noite, de ler a Bíblia à noite, que as pessoas possam pensar nas coisas do céu em nome de Jesus. Amém. Também te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que esteja com o pastor Sábio e o ministério dele. Obrigado. Quantas vidas têm sido transformadas, igrejas construídas. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe ele, ó Pai, todos os pastores que estão junto com eles nessa missão. Amém, Jesus. Abençoe Campinas e o entorno todo de Campinas. Que vidas sejam transformadas, restauradas, ó Pai. Que a alegria seja restituída. Que a felicidade da salvação possa ser sentida. O Senhor quer que isso aconteça. O Senhor está interessado nessas orações, orações de salvação. Então, salve ele. E quero te pedir também pelo meu amigo, o Tailan, que está estudando teologia, ó Pai. Abençoe ele, a esposa dele, as filhas dele, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus e que possamos conseguir os meios pelos quais ele possa arcar com a faculdade dele de teologia. Amém. Todas estas bênçãos eu te peço no glorioso e amado nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Amém, meu povo. Quem gostou da live aí de hoje, já segue eu, já segue o André. Amém. Se você não está seguindo, vai lá em cima lá e aperta lá e segue a gente, tá bom? Tem muitos vídeos ensinando a Bíblia, né, André? Tem Sim. tanto do André quanto os meus, dos nossos amigos, a gente vai compartilhando. E mande os testemunhos também no nosso direct. Olha, eu gostei ali, eu tomei uma decisão disso, faça seu pedido de oração. Amém. Enfim, vamos chamar o Tailan? Por favor. Chama ele aí. É tu que chama ele. Fica nosso tem que achar ele aqui agora, né? E para eu achar ele agora? Ele tá aí. Acho que é melhor ele mandar o convite. Manda o convite aí, Oi, Tailan, que é mais fácil.
Vamos chamar esse camarada de Deus aqui na nossa live. E todos vocês que estão escutando a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que se há alguma exortação em Cristo, alguma comunhão com Cristo, a Bíblia fala que a gente não deve fazer nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, gente, vamos ajudar ele, por favor, mais vale dar do que receber, né? É tão gostoso ajudar as pessoas e ele está precisando tanto dessa ajuda. E eu estou fazendo um movimento aqui também. Olha ele aí, olha o valor. Aê, meu amigo Tailan! E aí, homem? Tudo bom? Tudo? Boa! Tudo bom, amado? Prazer te conhecer, viu? E aí, André, tudo bom? Como é que você tá? Tava acompanhando aqui. Amém. Eu tô mais feliz agora de te ver, amigo. É Tailan, né? Tailan? Exato, Tailan. Tailan, que legal. E olha que a gente tô no meio de uma confraternização aqui. A gente veio comer um cuscuz aqui, 2 meses. Olha lá, bem. Aonde você tá? Em São Ó, Paulo? dá estão ao vivo, tá? Que o Senhor abençoe e te guarde, que a luz do Espírito esteja com vocês. Deus abençoe. Você tá onde, Tailan? Ele tá aqui. Eu tô aqui na casa do Valdenir da Fabiana. Qual lugar do Brasil? Aqui ele tá. Espírito Santo Pinhal agora. Não, eu quero um taco. Estamos no Espírito Santo Pinhal. Só sair um pouquinho aqui. Vai pra lá Aqui pra nós conversar um pouco. O pastor de Carlos. Ô, cadê meu pastor? Dá um abraço aqui, pastor. Ô, rapaz, e aí? Esse é o E nosso aí nós pastor estávamos tribo. aqui agora conversando um pouquinho aqui, entendendo algumas Fala coisas. fala um pouquinho de você pro pessoal aí, Tailan. Você tá estudando teologia aonde? Tá, falta quanto tempo para acabar? Quer acontecer Então, reportagem? Fala aí um pouco aí. já estou um pouquinho aí nessa caminhada e interessante que o seminário, eu conversei um pouco com o professor do Sávio, na realidade ele não foi meu professor, o falecido Luiz Nunes. Eu fiz uma pergunta para ele assim: pastor, como é que eu sei que eu fui chamado para teologia? Isso ele bateu nas minhas costas assim, de um jeito bem carinhoso, o animal. Não precisa falar mais nada. Era desse jeito, né, sabe, que ele falava. Isso em 2015, ali, num encontro de evangelismo, eu estava ali com o meu sogro, e ali a gente conversava, e eu encontrei ele ali nas alamedas da faculdade, e aquilo ali tocou meu coração. Mas até então, aquilo ali, com um sonho, tinha ficado no coração e não levei adiante. Não levou. E aí, em 2020, fiz o vestibular, passei e foi uma outra luta para poder pagar ali, né, a mensalidade, porque estava num período de pandemia, sem muito carro. Então eu peguei minha bicicleta escondida ali da minha esposa e pedalei exatamente 47 quilômetros até a faculdade para poder pagar a minha Você sai faculdade. de Feira de Santana até Cachoeira. Isso. Caramba. E aí eu peguei isso aí. Ô, Que pera desespero. rapidinho, Tailan. Pessoal, esse aqui é o Pix do Tailan, tá? Então você já pode estar aí contribuindo, ajudando na faculdade dele. Pode continuar, Tailan. E aí foi outra luta. E chegando lá, eu falei, eu tenho que falar com esse pessoal. E no meio da pandemia do Covid-19, o pessoal falava, não vai poder entrar. E de repente eu consegui entrar na faculdade. E chegando lá, um antigo pastor, o pastor Jetson, ele estava lá, ele foi meu pastor distrital. E de repente ele falou, não, vou colocar você para conversar. Então, deu certo até lá em 2021. Eu creio que vai dar certo também aqui agora em 2024. Porque Você já está no último ano, né, Tailan? Fala aí, pessoal. Exatamente. Estamos aí para poder fazer a obra do Senhor. Qual o nome da sua esposa, Tailan? Dos seus filhos? Adriane, eu acho que ela está até aí na live, não? Ela estava acompanhando até nesse instante. Adriane e os seus filhos. Ó o Marquinhos aí, ó, negro tipo A. Camarada também diferenciado, hein? O melhor que nós temos aqui na região da Bahia. Coisa boa. Tailan, fé em Deus. Logo, logo, gente, sexta-feira, Tailan vai estar saindo de São Paulo e vai estar indo para Bahia. E ele vai chegar lá na faculdade. Está faltando só um pouquinho para ele completar e voltar a estudar aí o semestre. Mas não é só ele estudar, ele também tem um filho que está estudando, né, no Colégio Adventista lá. Mas nesse caso a gente fala assim do filho, mas a prioridade mesmo é que eu vá estudar, entendeu? Porque a gente sabe das nossas dificuldades ali, mas ele já está tudo certo, encaminhado. Mas a prioridade sou eu mesmo. Já está Amém. tudo encaminhado. Amém. Mas não é só isso, Tailan, mas tem também outros. Ó, você está falando com uma pessoa que viveu 7 anos lá no IAM.
Eu sei que é comer pouco, eu sei o que é passar dificuldade ali, a gente precisa de ajuda, por isso a gente está aqui pedindo hoje. Sim, Não é vergonha pedir, a Bíblia diz pedir dá se sim, usar. A gente está aqui agradecido, porque Deus está tocando no coração de algumas pessoas já, né, Tailan? Sim, sim, sim. Muitas pessoas já estão sim. agradecendo a Deus, porque Deus já tem movido corações e está movendo agora também. Então, Com Tailan, certeza. isso tudo que a gente está fazendo aqui é para servir também de inspiração para que você continue pregando a palavra de Deus. Amém. Comece agora, comece a fazer uns videozinhos para internet. Ele é André, muito inteligente, viu? Esse menino só é Sim. mascarado, que nem diz o nosso professor lá, Israel. Ele é mascarado, mas o bicho é inteligente, sabe muito da Amém. Bíblia. Amém. E eu quero que ele faça assim os videozinhos aí também, tá bom? Amém. Ah, Amém. tranquilo. A gente já conversou sobre isso, né? Vou começar a gravar essa semana pra gente começar a postar uns pouquinhos Tá lá. bom. Ô, glória. E quando ele se matricular, André, para ele fazer um vídeo agradecendo, né? Manda para nós botar nos Sim. stories aí. Sim, pessoal, vocês estão escutando a gente aí, deve estar se perguntando, talvez você não seja adventista, não entende o que é isso, o estudo da teologia, a comportagem. A Igreja Adventista tem, em todo o cunho nacional, tem colégios internos, quase em todos os estados. E esses colégios, essas escolas, que a gente mora dentro dessas escolas, tem cursos de enfermagem, psicologia, pedagogia, e o nosso amigo está cursando teologia. Eu estudei no NASP, num desses colégios internos, Engenheiro Coelho. E eu sei, Paulo, né, uma vez disse, eu sei o que é ter pouco e o que é ter muito. Me contento com pouco, sei viver no pouco, sei viver no muito. A gente comportar é bater de casa em casa, vender livros. Às vezes, as vendas não são muito boas. E é com a venda dos livros que a gente paga os estudos. Então, eu já tive comportagem em Manaus que eu vendi pouco. E eu voltei para a escola e às vezes com aquela vergonha de pedir, eu tive que comer laranja. Tinha muita plantação de laranja ali no NASP. Na sexta-feira, eu ia com a mochila vazia e eu lotava a mochila de laranja e eu comia laranja sexta, sábado e domingo. E eu tô aqui na presença de um Deus que eu não posso mentir. Eu comia laranja 3 dias. Então, eu sei o que é estar no sapato do irmão. E eu era solteiro, ele tem 2 Dois crianças. filhos. Então, assim, a gente, 2 filhos. Então, a gente está aqui. Se você não pode ajudar, Deus te abençoe também. Mas se pode, R$ 5, R$ 10, 20, 50, 100, qualquer dinheiro que você puder contribuir. E vou falar aqui na live já. Falar aqui na live. Ó, fiz uma vaquinha aqui nos Estados Unidos. Fiz uma vaquinha aqui. Oi, Tailan. E já fiz uma vaquinha aqui nos Estados Unidos. E já estamos com dinheiro bom. Já estamos com dinheiro bom. Não é tudo, não. Amém. Um dinheiro Mas ainda tá decente. faltando. Tá faltando. Então, se você puder contribuir, você que está aí nos escutando agora, se Deus está tocando o seu coração, ajude o nosso irmão, sabe por quê? A Bíblia fala o seguinte, a gente é salvo pela graça, mas sabia que Deus te recompensa pelas obras? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. Então, cada gesto de amor, cada doação, cada ajuda, eu gosto de ajudar. Eu sou uma pessoa ruim, sou pecador. Deus me transforma e coloca em mim esse espírito de ajudar. Então, sempre parece pessoas, eu tento ajudar todos. Às vezes não dá para ajudar todo mundo, né? As condições não permitem. Mas se Deus está te permitindo, se Deus está te dando um dinheirinho, se está sobrando R$ 2, 5, 10, 20, tá aí o Pix dele, o celular dele. Manda, ajuda ele a formar. O último, ele foi tão longe já, né? Chegou no 4º Tá ano. no 4º ano, já tá quase pastor já. 4º ano já é pastor já, viu? 4º ano já a pessoa já chama de pastor. Vai ser benção demais, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai estudar ali Apocalipse com Adenilton Tavares. Não, com Classi, né? Adenilton, né? O Classi é Cartas Paulinas e Epístolas Universais, eu creio. Ser bênção. Vamos fazer uma oração pelo Tailan, então? E a Por gente favor. finaliza aqui essa live? Vamos Ora, orar. pastor. Oremos, então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado pela vida do Tailan, por esse momento que ele ficou aqui com a gente. Foi muito bom, muito especial. Amém. Ele pôde ajudar nas igrejas aqui, pregou, visitou, deu estudo bíblico. Isso tudo é fantástico, Amém. Senhor. Vem abençoar ele, vem abençoar sua família, seus filhos. E ao chegar ali na FADBA, ele possa se matricular e concluir ali o seu curso de teologia nesse semestre e depois a sua formatura, Amém. Senhor. Por favor, Senhor. abençoa ele, ilumina os caminhos dele a cada dia, que ele se torne um homem segundo o teu coração a cada dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Amém. Pai.
Amém. Valeu, Tailan. Valeu, Falou. André. Tamo Valeu, junto. pastor Sábio, sempre bom. Tamo aí, foi a terceira live. Vai ter segunda-feira que vem ainda. O tema a gente não sabe ainda, né? Eu já sabe o Não, tema. já sabe. O tema da semana que vem é Miguel é Jesus. Nó, esse vocês não podem perder, hein, gente? Ó, Miguel. Segunda-feira que vem. segunda-feira eu já vou estar lá na Fátima. Se você quiser, eu posso chamar o Israel para participar dessa live. Eita! Pô, chamar um professor de teologia é top demais, hein? Nossa, Chama alguém lá, chama um grandão lá para abençoar a gente aqui ajudar na live. a gente. Amém. Eu Olha posso aí, tentar gente. alguém lá. Eu posso tentar alguém lá. O Israel ou o Agenilton. Beleza. Marque na Nossa, agenda aí, viu, gente? Marque aí, ó. Talvez um professor de teologia vai estar com a gente aí, tá bom? valeu. Tamo junto, Prazer, pessoal. viu, amigão? Deus Falou, abençoe, viu, Tyson? Um abraço tamo pra junto, você. André. Continue perseverando, amigão. Um Amém. abraço. Vai De dar Deus. certo. Já Valeu. deu certo. Já Tchau, deu. tchau. Ô, glória. Amém. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que a luz do Espírito resplandeça sobre vocês e te dê a paz.